Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. Semana com volta das semifinais da Champions League, semana com rodada da Libertadores, semana com rodada da Copa Sul-Americana. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando da Champions League, vamos começar falando de Arsenal e Atlético de Madrid. No primeiro jogo no Wanda Metropolitano foi 1-1. Aí como é que tá a sessão para a partida de volta no Emirates Stadium? Qualquer empate leva o jogo para os pênaltis. Quem ganhar nos 90 minutos se classifica para a final da Champions League. O Arsenal tenta chegar na sua segunda final de Champions. A única final de Champions League da história do Arsenal foi em 2006. Já o Atlético de Madrid tenta chegar na sua quarta final. A última final do Atlético de Madrid foi em 2016. O Arsenal vem para essa partida invicto na atual edição do torneio. Vem para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Já o Atlético de Madrid também vem de 3 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Esse jogo é 8-80 para o Atlético de Madrid. Ou esse jogo dá uma sobrevida final na reta final da temporada do Atlético, ou esse jogo acaba com a temporada do Atlético. Eu vou na segunda opção, eu vou de 3-1 Arsenal. Gols de Gyökeres, Rice e Odegaard pro Arsenal e pro Atlético de Madrid gol de Sorloth. Agora vamos falar de Bayern de Munique e PSG. No primeiro jogo no Parque dos Príncipes foi 5-4 pro PSG. Aí como é que fica a situação pra partida de volta na Allianz Arena? O Bayern de Munique precisa ganhar por um gol de diferença para levar o jogo pra prorrogação, ou ganhar por 2 gols para se classificar nos 90 minutos. Pro PSG basta apenas um empate. O Bayern de Munique tenta chegar na sua 12ª final de Champions League. A última final de Champions League do Bayern de Munique foi em 2020. Já o PSG tenta chegar na sua 3ª final. Tenta chegar na final da Champions League pela 2ª edição consecutiva. O Bayern de Munique vem para essa partida invicto, jogando em casa na atual edição do torneio. Vem para essa partida 9 jogos sem saber qual é uma derrota em casa na temporada. Já o PSG vem de 4 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Vem de 6 vitórias consecutivas jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se o primeiro jogo já foi emocionante, cheio de gols, acredito que a partida de volta não vai ser diferente. Eu vou de 3-2 Bayern de Munique nos 90 minutos mais prorrogação. 2 gols de Kane e um de Olise para o Bayern de Munique. E para o PSG, gols de Kvaratskhelia e Vitinha. E nos pênaltis, eu vou numa classificação do Bayern de Munique. E na minha opinião, a final da Champions League será Arsenal e Bayern. Agora vamos falar da Libertadores, vamos começar falando de Sport Cristal e Palmeiras. O Sport Cristal no seu último jogo na Libertadores venceu por 2-0 o Júnior Barranquilla jogando como mandante. Já o Palmeiras empatou em 1-1 com o Cerro Porteño jogando fora de casa. O Sport Cristal está na primeira colocação do grupo F, tenta uma vitória para se manter na liderança. Já o Palmeiras está na segunda colocação, tenta uma vitória para assumir a liderança do grupo. O Sport Cristal vem para essa partida com 100% de aproveitamento jogando como mandante na competição. Já o Palmeiras vem invicto até agora na Libertadores. O Sport Cristal vem para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma derrota como mandante na temporada. Já o Palmeiras vem de 13 jogos sem saber qual é uma derrota. E vem de mais 6 jogos sem saber qual é uma derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Sport Cristal vem fazendo uma campanha acima das expectativas nesse nível de Libertadores, sim. Mas o Palmeiras tem que fazer valer o favoritismo nesse jogo. Vou de Palmeiras para essa partida 2-1. 2 gols de Flaco Lopes para o Palmeiras e para o Sport Cristal gol de Ávila. Agora vamos falar de Independiente Rivadavia e Fluminense. O Independiente Rivadavia no seu último jogo na Libertadores venceu por 4-1 Deportivo Laguaira jogando como mandante. Já o Fluminense perdeu de 2-0 do Bolívar jogando fora de casa. O Independiente Rivadavia vem para essa partida na primeira colocação do grupo C. Tenta uma vitória para se isolar cada vez mais na liderança. Já o Fluminense está na 4ª colocação. Tenta uma vitória para subir posições. O Independiente Rivadavia vem para essa partida com 100% de aproveitamento na competição. Já o Fluminense tenta sua primeira vitória na Libertadores. O Independiente Rivadavia vem para essa partida 10 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Vem de 5 vitórias consecutivas jogando como mandante. Já o Fluminense vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer fora de casa na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Independiente Rivadavia vem no momento melhor. Vem fazendo uma excelente temporada no Campeonato Argentino. Vem fazendo início de Libertadores acima das expectativas. Mas é o jogo da sobrevida para o Fluminense.
Dito isso, eu vou de Fluminense para essa partida, 2-1. 2 gols de Castillo pro Fluminense e pro Independente Rivadavia, gol de Alex Arce. Agora vamos falar de Santa Fé e Corinthians. O Santa Fé no seu último jogo na Libertadores perdeu de 2-1 do Platense, jogando fora de casa. Já o Corinthians venceu por 2-0 o Peñarol jogando em casa. O Santa Fé está na terceira colocação do grupo E. Não tem como subir posições nessa rodada, mas o Santa Fé tenta uma vitória para não cair posições. Já o Corinthians está na primeira colocação, tenta uma vitória para se manter na liderança. O Santa Fé tenta sua primeira vitória na Libertadores. Já o Corinthians tenta uma vitória para manter o 100% de aproveitamento. O Santa Fé vem para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma derrota como mandante na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu fico na dúvida de como vai ser o Corinthians nesse primeiro jogo após ter perdido a invencibilidade no comando do Fernando Diniz. E ainda pela questão da altitude, vou de Santa Fé para essa partida, 2-1. 2 gols de Fagundes para o Santa Fé e para o Corinthians gol de Gustavo Henrique. Agora vamos falar de Universidade Católica e Cruzeiro. A Universidade Católica no seu último jogo na Libertadores venceu por 2-1 Barcelona de Guayaquil, jogando fora de casa. Já o Cruzeiro venceu por 1-0 Boca Juniors jogando em casa. A Universidade Católica está na primeira colocação do grupo D, tenta uma vitória para se manter na liderança. Já o Cruzeiro está na terceira colocação, tenta uma vitória para entrar na zona de classificação. A Universidade Católica tenta sua primeira vitória em casa na Libertadores. Já o Cruzeiro vem para essa partida tentando se manter invicto jogando fora de casa. O Cruzeiro vem para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma derrota jogando fora de casa na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo de 6 pontos para as duas equipes. Me arrisco a dizer que quem ganhar esse jogo vai botar um pé em meio na classificação para as oitavas de final. Acredito que vai ser um jogo truncado, jogo para empate. Eu vou de 1-1. Gol de Zamperdi para a Universidade Católica e para o Cruzeiro gol de Caio Jorge. Agora vamos falar de Mirassol e LDU. O Mirassol no seu último jogo na Libertadores venceu por 2-0 o Always Red jogando em casa. Já a LDU perdeu de 1-0 do Lanús jogando fora de casa. O Mirassol está na terceira colocação do grupo G, tenta uma vitória para entrar na zona de classificação. Já a LDU está na primeira posição, tenta uma vitória para se manter na liderança. O Mirassol vem para essa partida com 100% de aproveitamento como mandante na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Mirassol vem animado após ter vencido os 2 últimos jogos da temporada, mas estou sentindo que a LDU pode aprontar nesse jogo dentro do Maião. Eu vou de LDU para essa partida, 1-0 gol de Medina. Agora vamos falar de Independente Medellín e Flamengo. O Independente Medellín no seu último jogo na Libertadores venceu por 1-0 o Cusco jogando em casa. Já o Flamengo empatou em 1-1 com o Estudiantes jogando fora de casa. O Independente Medellín está na terceira colocação do grupo A, tenta uma vitória para entrar na zona de classificação. Já o Flamengo está na primeira posição, tenta uma vitória para se manter na liderança. O Independente Medellín vem para essa partida invicto jogando em casa na atual edição da Libertadores. Já o Flamengo vem para essa partida invicto no torneio. Vem para essa partida 9 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. E vem de mais 4 jogos sem saber qual é uma derrota jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Independente Medellín tem aquela questão de honra por ser o último jogo do time em casa na fase de grupos. Para o Flamengo é jogo para fazer valer o favoritismo. Vou num empate para essa partida, 1-1. Gol de Ione Gonzalez para o Independente Medellín e para o Flamengo gol de Jorginho. Agora vamos falar da Copa Sul-Americana, vamos começar falando de Juventude e Atlético Mineiro. O Juventude no seu último jogo na Copa Sul-Americana venceu por 4-0 o Puerto Cabello jogando como mandante. Já o Atlético Mineiro perdeu de 1-0 do Cienciano jogando fora de casa. O Juventude está na segunda colocação do grupo B, tenta uma vitória para assumir a liderança. Já o Atlético Mineiro está na quarta colocação, tenta uma vitória para subir posições. O Juventude vem para essa partida invicto como mandante na atual edição do torneio. Já o Atlético Mineiro tenta sua primeira vitória fora de casa. O Juventude vem para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Vem de mais 5 jogos sem saber qual é uma derrota jogando como mandante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Juventude que vem empolgado após a goleada aplicada no último jogo. Vem numa constante evolução na sua temporada, tanto no futebol uruguaio quanto na Copa Sul-Americana. Enfrenta um Atlético Mineiro que tem aquela chance de poupar titulares pensando no brasileiro fim de semana. Vou de Juventude para essa partida, 2-1. 2 gols de Roldan para o Juventude e para o Atlético Mineiro gol de Igor Gomes. Agora vamos falar de Deportivo Riestra e Grêmio. O Deportivo Riestra no seu último jogo na Copa Sul-Americana venceu por 2-1 o Montevideo City Torque jogando como mandante. Já o Grêmio empatou em 0-0 contra o Palestino jogando fora de casa. O Deportivo Riestra está na terceira colocação do grupo F, tenta uma vitória para subir posições.
Já o Grêmio está na segunda posição, tenta uma vitória para assumir a liderança. O Deportivo Riestra vem para essa partida invicto, jogando como mandante na competição. Já o Grêmio tenta sua primeira vitória fora de casa. O Deportivo Riestra vem para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Já o Grêmio vem de 4 jogos sem saber qual é uma derrota. Mas em compensação vem de 13 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando que o Grêmio não ganha de ninguém jogando fora de casa ultimamente, e analisando que vai enfrentar um time argentino que está acostumado a fazer catimba, acredito numa vitória do Deportivo Riestra para esse jogo. Eu vou de 1-0 Deportivo Riestra, gol de Facundo Mino. Agora vamos falar de Deportivo Recoleta e Santos. O Deportivo Recoleta no seu último jogo na Copa Sul-Americana empatou em 0-0 contra o Deportivo Cuenca jogando em casa. Já o Santos empatou em 1 contra o São Lourenço jogando fora de casa. O Deportivo Recoleta está na terceira colocação do grupo D. Já o Santos está na quarta colocação. Os dois times tentam uma vitória para subir posições. Tanto o Deportivo Recoleta quanto o Santos tentam sua primeira vitória nessa Copa Sul-Americana. O Deportivo Recoleta vem para essa partida 6 jogos sem saber qual é uma derrota como mandante. Já o Santos vem de 6 jogos sem saber o que é vencer na temporada. E vem de mais 9 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito ao Deportivo Recoleta, mas o Santos, mesmo jogando no Paraguai, tem o dever moral de voltar a vencer nesse jogo. Eu vou de Santos para essa partida 2-1. 2 gols de Barreal para o Santos e para o Deportivo Recoleta gol de Ferreira. Agora vamos falar de Audax Italiano e Vasco. O Audax Italiano no seu último jogo na Copa Sul-Americana empatou em 1 contra o Barraca Central jogando fora de casa. Já o Vasco venceu por 3-0 o Olímpia jogando em casa. O Audax Italiano está na segunda colocação do grupo G, tenta uma vitória para assumir a liderança. Já o Vasco está na primeira posição, tenta uma vitória para se isolar na liderança. O Audax Italiano vem para essa partida tentando sua primeira vitória como mandante na competição. Já o Vasco tenta sua primeira vitória jogando fora de casa. O Audax Italiano vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vem para essa partida mais 5 jogos sem saber o que é vencer jogando como mandante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um time que dificilmente ganha um jogo jogando em casa. Do outro, um time que raramente ganha jogos jogando fora de casa. Acredito num jogo para empate, vou de 0-0. Agora vamos falar de Botafogo e Racing. O Botafogo no seu último jogo na Copa Sul-Americana venceu por 3-0 Independente Petroleiro jogando em casa. Já o Racing empatou em 1 contra o Caracas jogando fora de casa. O Botafogo está na primeira colocação do grupo E, tenta uma vitória para se manter na liderança. Já o Racing está na terceira posição, tenta uma vitória para subir posições. O Botafogo vem para essa partida invicto jogando na Copa Sul-Americana. Já o Racing vem para essa partida invicto jogando como visitante. O Racing vem para essa partida 6 jogos sem saber o que é vencer na temporada, mas em compensação vem de 3 jogos sem saber qual é uma derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando que esse jogo é o jogo da sobrevivência para o Racing na Copa Sul-Americana, e analisando que o Racing costuma fazer seus melhores jogos fora de casa, eu não me surpreenderia se o Racing aprontasse contra o Botafogo nessa partida. Eu vou de Racing para essa partida, 1-0 gol de Santiago Sousa. Agora vamos falar de O'Higgins e São Paulo. O O'Higgins no seu último jogo na Copa Sul-Americana venceu por 2-0 o Boston River jogando em casa. Já o São Paulo empatou em 0-0 contra o Milionário jogando fora de casa. O O'Higgins está na segunda colocação do grupo C, tenta uma vitória para assumir a liderança. Já o São Paulo está na primeira posição, tenta uma vitória para se manter na liderança. O O'Higgins vem para essa partida com 100% de aproveitamento, jogando como mandante na competição. Já o São Paulo vem para essa partida invicto na Copa Sul-Americana. O O'Higgins vem para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Já o São Paulo também vem de 4 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Mas por outro lado vem de 3 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O São Paulo tem aquela chance de poupar alguns titulares pensando no clássico contra o Corinthians fim de semana no Brasileiro? Sim, mas mesmo com essa questão, acredito que o São Paulo sairá com 3 pontos em solo chileno. Eu vou de 2-1 São Paulo. 2 gols de Tapia para o São Paulo e para o O'Higgins gol de Sarrafiori. Agora vamos falar de Blooming e Bragantino. O Blooming no seu último jogo na Copa Sul-Americana perdeu de 2-0 do Carabobo jogando fora de casa. Já o Bragantino perdeu de 1-0 do River Plate jogando em casa. O Blooming está na quarta colocação do grupo H, tenta uma vitória para sair da lanterna. Já o Bragantino está na terceira posição, tenta uma vitória para encostar na zona de classificação para repescagem. O Bragantino tenta sua primeira vitória fora de casa na competição. Já o Blooming tenta sua primeira vitória na atual edição do torneio. E o Blooming que vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá.
Com todo respeito ao Blooming, mas se o Bragantino tem alguma pretensão nessa Copa Sul-Americana, seja de classificação direta para as oitavas ou classificação para repescagem, o Bragantino não pode perder pontos nesse jogo. Eu vou de Bragantino para essa partida, 2-1. Gol de Gustavo Marques e Eduardo Sacha pro Bragantino e pro Blooming gol de Shura. Bom, falando dos jogos da Champions League, Libertadores, Copa Sul-Americana, deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem tá se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim, ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada.